Olá pessoal, aqui é o professor Ariston. Vou explicar para vocês o conteúdo de 7/4 a 20/4 de 2021, tá? O tema que nós vamos estudar é leitura de gráficos e tabelas. As informações foram obtidas em sites oficiais no dia 8/3 de 2021. Eu não sei qual dia você vai estar lendo aqui, está vendo este vídeo. Aqui é muito importante destacar que as informações são desta data em especial. Pode ser que tenha modificado bastante os números agora. Ó, situações dos leitos do estado de São Paulo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a leitura de gráficos, tá? Então, vamos lá. Então, ó, o gráfico ele tem um título. O título é Total do Estado de São Paulo. Depois, aqui, leitos ocupados. Leitos livres, então o ocupado vai estar na cor vermelha, o livre vai estar na cor verde, tá? E eu tenho aqui UTI, os leitos de UTI e os leitos de enfermaria. Então, ó, nas UTIs, o ocupado eu tenho 82%. Na enfermaria, ocupado eu tenho 66,10%. Depois eu tenho 18% de UTIs que não estão ocupadas e eu tenho 33,9% de enfermarias que não estão ocupadas. Então, para a gente ver aqui, ó, tá quase tudo ocupado, tá? No dia 8/3. Então, vamos lá. Depois, tá? Agora nós vamos para as regiões metropolitanas do estado de São Paulo, tá? A mesma situação. Ocupado, livre, eu coloquei a mesma cor. Depois, os leitos de UTI e os leitos de enfermaria. Então eu tenho ó, 82,80 de ocupados de UTI e eu tenho 74,20 de ocupados em enfermaria. Depois eu tenho 17,2 que está livre. A hora que eu somar esses dois aqui vai dar 100% deles, tá? E a mesma coisa, a hora que eu somar esses dois aqui vai dar 100% deles. Então, na enfermaria ainda tem 25% que não está ocupado, quer dizer, que está livre. Depois, ó, agora nós vamos passar para uma legenda, mas antes de passar pela legenda, eu preciso de explicar algumas coisas para vocês, tá? Então, ó, isso de uma tabela, ó, casos, quantidade de pessoas que se infectam com o vírus. Depois, variação diária dos casos, porcentagem que pode variar diariamente de infectados pelo vírus. Óbitos, pessoas que faleceram pela infecção do vírus. Aqui, lembrando que aqui nós estamos trabalhando com o coronavírus, tá? Depois, variação diária de óbitos, porcentagem que pode variar diariamente de falecimento pelo vírus. Letalidade, percentual de infectados que vieram a óbitos, pessoas que faleceram depois que contraíram o vírus. Ó, todos os municípios têm casos de infecção pelo vírus da Covid-19. A legenda é graduada do mais claro ao mais escuro, menor ao maior. Então vamos lá a situação, tá? Então, ó, em São Paulo teve 2.134, 2.134.020 casos, tá? A variação diária de 1%, tá? E os óbitos aqui no dia 8/3 está em 62.101 casos, uma variação diária é de 1%, tá? E dessas pessoas que pegaram aqui, tá? A quantidade que está falecendo é 2,9%, que é esse valor, tá? Se a gente vai para o Brasil, nós temos 11.122.429 casos, tá? Nós temos uma variação diária de 1%. Os óbitos no Brasil no dia 8/3 está em 268.370, tá? E da quantidade das pessoas que estão pegando o vírus,
está morrendo 2,4%. No mundo, ó, esse número é bem alarmante. A gente tem 117.557.807 casos, tá? Nós não temos aqui uma variação significativa. Tivemos no dia 8, até o dia 8 de 3 de 2021, 2.610.184 pessoas que faleceram. Dessas pessoas aqui, que estão se contaminando no mundo, 2,2% delas vieram a óbito, tá? Depois, ó, no mapa do estado, o que é interessante é o seguinte: esse mapa ele está todo colorido, tá? E ele tem da cor que é mais clara, aqui, ó, menor do que 50, menor do que 150, menor do que 300, menor do que 600, menor do que 1.200, menor do que 5.000 e maior do que 5.000. 5.000 o que? Pessoas que foram os casos, tá? No estado de São Paulo. Então nós temos aqui 645 municípios, tá? Todos eles tiveram casos de Covid. Não houve, aqui não existe no mapa nenhum município que não tenha casos de Covid. Tá? Depois, vamos lá. Nós vamos agora para um gráfico que ele é parecido com o outro, mas ele é, ao invés dele ser na vertical, ele é na horizontal. Então, ó, gráfico de distribuição por população, tá? Então, nós temos como população, ó, aqui nós vamos colocar capital, tá? Aqui são as regiões metropolitanas, tá? E aqui nós vamos pensar no interior. Por exemplo, esse RMSP, a gente pode pensar região de Campinas, região de São José do Rio Preto, região de Santos e assim por diante. Aqui eu estou pensando só na região da capital, a região metropolitana da capital, tá? Então, ó, a população. Então, ó, na capital, correspondente no estado, a gente tem 26,60%, tá? Da população do estado total, tá? Na capital a gente tem essa situação. Lembrando que aqui nós estamos com aproximadamente 42 milhões de pessoas, certo? No estado de São Paulo, e a gente tem aproximadamente 16 milhões de habitantes na região da capital, tá? Ó, os casos, tá? Do que a gente tem no estado de São Paulo, a gente tem na capital 25,50%. E os óbitos é o que está mais alarmante, porque ele é maior do que o percentual de pessoas que a gente tem. A gente tem 30,90%, tá, de pessoas que faleceram. Depois a gente vai para as outras regiões que foi comentado com vocês, tá? Aqui eu tenho a população destas regiões, certo? Que são regiões metropolitanas de São Paulo. Eu tenho 20,80%, certo? Da população que estão em regiões metropolitanas. Eu tenho 16,7% dos casos e eu tenho 23% dos casos de pessoas que dessas regiões que chegaram a óbito, tá? Depois, olha, quem mora no interior ou litoral, quer dizer, que saiu dessas regiões metropolitanas, tá? Eu tenho 52,60% da população nessas localidades. A quantidade de casos foi 57,8%. Entretanto, os óbitos são menores do que a quantidade de população em porcentagem, tá, do estado. Isso daqui é bem interessante para tentar entender, a hora que eles vão fazer estudo, tentar entender por que essa parte aqui está menor do que esta. E esta daqui também, tá? Para poder ver como que as coisas estão funcionando nesses locais.
Então vamos lá. Tá? Depois da leitura do gráfico, é interessante que vocês deem uma lida no questionário e respondam. Eu coloquei lá perguntas que são bem simples para vocês poderem olhar o conteúdo e poder fazer aí uma reflexão sobre os gráficos, tá? Baseado assim, quase que exclusivamente na explicação que eu dei para vocês. Ótimo estudo, tenha uma ótima noite e espero que todos consigam desenvolver a atividade com bastante facilidade. Caso não, estarei no WhatsApp do grupo para que vocês entrem em contato comigo, tá? Então, até logo.